TVC, a TV do Correio da Manhã. Olá, sejam muito bem-vindos ao nosso Correio Serrano na TV. Muito obrigado pela sua presença, audiência. Chegamos a essa quarta-feira, meio de semana, com muita informação, muita notícia para você. Lembrando que você pode mandar sugestão de matéria, sua reclamação ou denúncia para nós aqui, viu? Nossos canais de comunicação estão aí embaixo. Lembrando que o meio mais fácil é o WhatsApp, o DDD é o 24, o telefone é o 99323 1675. Manda sua mensagem, participa aqui com a gente. Hoje o dia nasceu aí azul, umas nuvenzinhas, né? Ali, mas no geral, azul com bastante sol, já mostrando aí que o dia pode ser ensolarado na sua maior parte. Mas é claro, a gente vai saber como é que fica lá na previsão do tempo, lá no nosso terceiro bloco. Vamos às notícias dessa quarta-feira, 18/6/2025, mês de julho. Eu te falo que o Detran Rio de Janeiro e Correios assinam contrato para entrega domiciliar gratuita de documentos. E o Fundo Amazônia bate recorde ao destinar mais de R$1 bilhão em 2025. INEP divulga edital da Prova Nacional Docente 2025 e Petrópolis Motofest abre inscrições para Batalha de Bandas de Rock 2025. Infrações das empresas de ônibus de Petrópolis aumentam em abril, agora, no Correio Serrano na TV. A gente começa olhando a nossa primeira página lá do nosso Correio da Manhã, edição do Rio de Janeiro, vendo o que é notícia por ali. Nas nossas manchetes, pivô do escândalo dos certificados de vacina terá de explicar a Bolsonaro o encontro com Lula. E motor do PIB contraria prévia do PIB e recua 0,4%. Estão lá notícias da nossa primeira página. E novo revés para o governo, CPMI do INSS será instalada. E na nossa foto legenda, Tomás Naves e Mônica Monteiro, na Times Brasil, CNBC, está aqui na coluna Magna Vita. Temos a página aí para mostrar para o público? Coloca ela aí, por favor, assim que puder. Obrigado. E no internacional, Donald Trump faz novas ameaças ao Irã. Esses são os principais destaques no nosso jornal Correio da Manhã de hoje. Mas tem muita notícia para te passar, porque olha só, o grupo especializado em desastres naturais, o GEDEM, conduziu uma importante ação de limpeza e manutenção na encosta localizada no Monte Florido, na Estrada da Saudade, aqui em Petrópolis. A gente confere essa ação agora. Essa iniciativa faz parte do projeto Prevenindo e Mitigando Riscos por um Futuro Mais Seguro, que recentemente ganhou o Prêmio Nacional do CEMADEM, reconhecendo sua excelência e impacto na comunidade. Esse trabalho é realizado e bancado pelos próprios voluntários. Além da limpeza, a equipe também se prepara para uma nova fase, a pintura e criação de um grande painel com gravuras ecológicas que vai embelezar a comunidade e reforçar a conscientização ambiental. A manutenção regular de taludes e encostas é crucial para garantir a segurança e a funcionalidade dessas estruturas de proteção. O crescimento de vegetação, mesmo que pequena, pode comprometer a integridade do reboco, pois as raízes se expandem em busca de umidade, causando danos significativos. Fatores climáticos como chuva, sol, vento e variações de temperatura também contribuem para o surgimento de fissuras e a desagregação do reboco ao longo do tempo. A infiltração de água por essas fissuras pode comprometer seriamente a estabilidade do solo e da própria estrutura de proteção. Por esses motivos, o GEDEM optou por realizar essa ação de manutenção preventiva no talude do Monte Florido. 12 membros do GEDEM, especializados em trabalhos em altura, participaram da operação, garantindo a segurança e a eficácia da intervenção. A próxima etapa do trabalho vai incluir o retoque das fissuras identificadas e a instalação do painel ecológico, reforçando ainda mais a segurança e a beleza da área. Pois é, agora olha só que notícia boa, viu? Os Correios vão passar a entregar em domicílio gratuitamente todos os documentos emitidos pelo Detran do Rio de Janeiro.
O serviço é opcional e a partir da próxima semana os cidadãos terão de decidir aí se querem receber os documentos em casa. O contrato foi assinado na terça-feira pelo presidente do Detran, Vinícius Fará, e pelo presidente dos Correios, Fabiano Silva dos Santos. O serviço oferecido pelos Correios é opcional e, a partir da próxima semana, os cidadãos poderão decidir se querem receber o documento em casa ou se preferem fazer a retirada nos postos do Detran RJ, como ocorre atualmente. A partir da primeira semana de julho, os Correios começarão a entregar os documentos via Sedex nos endereços indicados pelos usuários. O cidadão fluminense passa a ter o direito de optar na hora de fazer o pedido de documento, seja ele qual for, veicular, identidade, CNH, ou seja, todos os documentos que o Detran do Rio emite, esses documentos vai poder ser entregue nas residências e nos locais de escolha do cidadão. O contrato junto com os Correios permitirá o envio de até 260 mil documentos por mês de forma segura. Todas as correspondências que vão chegar na casa das pessoas têm um código de rastreamento, as pessoas não precisam se preocupar com documentos, a gente vai poder rastrear os documentos e vai garantir que todo mundo receba no prazo o documento que foi solicitado aqui no Detran. Os documentos serão enviados pelos Correios com aviso de recebimento. Cada documento receberá um código de rastreamento único que será informado no momento que a pessoa optar pela entrega domiciliar. Será possível rastrear a encomenda através do site ou do aplicativo dos Correios. Ao todo, serão feitas 3 tentativas de entrega em domicílio. Caso não seja possível, o documento seguirá para a agência de correios mais próxima do usuário e ficará disponível por um prazo de 7 dias úteis. Depois desse período, o documento será encaminhado para o posto do Detran RJ indicado, onde poderá ser retirado. Tá, então, nossa, vai facilitar bastante a vida de muita gente, né? Ainda bem. E olha só, o governo do estado divulga 3.057 oportunidades de emprego formal no Rio de Janeiro essa semana, captadas pela Secretaria de Trabalho e Renda. Por meio do Sistema Nacional de Emprego, são oferecidas mais de 913 posições com carteira assinada, distribuídas pelas regiões aí, Metropolitana, Serrana, Costa Verde e Médio Paraíba. Confiram. Para quem busca estágio ou uma chance como jovem aprendiz, há um total de 2.144 vagas, 852 ofertas pela Fundação Moody's e 1.292 pelo Centro de Integração Empresa-Escola. A região metropolitana oferece de 2 a 3 salários mínimos para as posições de mecânico a diesel e motorista de caminhão, que exigem experiência anterior e o ensino médio. Sem exigência de experiência, há oportunidades para açougueiro, auxiliar de estoque e balconista. Para pessoas com deficiência, são 223 vagas para diferentes funções e remunerações. Já na região serrana, foram divulgadas 217 vagas, com remuneração de 2 a 3 salários mínimos para auxiliar de limpeza, com experiência anterior e ensino fundamental exigidos. De acordo com o Observatório do Trabalho do Governo do Estado, a maioria das vagas captadas é para o setor de serviços e o restante da área de comércio. Por nível de escolaridade, 53,5% pedem um ensino médio completo e 38,4% o ensino fundamental completo. A maior parte das vagas exige experiência. E é importante manter o cadastro e currículos atualizados no Sistema Nacional de Emprego, que analisa o perfil do candidato e a vaga cadastrada pelo empregador. Para se inscrever ou atualizar o cadastro, é necessário ir a uma unidade do Cine com os documentos de identificação civil, carteira de trabalho, PIS, PASEP, NIT, NIS e CPF. O endereço das unidades e os detalhes de todas as vagas oferecidas podem ser encontrados no painel interativo de vagas disponível no site rj.gov.br/trabalho. Uma parceria entre a Secretaria de Trabalho e Renda e as instituições Fundação Moody's e CIEE resultou na oferta de estágios para diferentes níveis de escolaridade, além de oportunidades para jovem aprendiz. A Fundação oferece nesta semana 852 vagas de estágios nos níveis superior, médio e técnico. Para se cadastrar, basta acessar moodys.org.br. Já o CIEE oferece 1.292 oportunidades de estágio para diferentes níveis de escolaridade e vagas para jovem aprendiz. As informações mais detalhadas podem ser obtidas no site ciee.org.br. Agora a gente fala de saúde, porque a Secretaria de Estado de Saúde reforçou a importância da vacinação e das medidas preventivas contra internações por síndrome respiratória aguda grave. De acordo com o órgão, em 2025, o número de internações por SIRAG, que é a síndrome respiratória aguda grave, tem se mantido alto.
Desde o início de abril, houve um aumento na circulação da influenza A, causada pelo vírus H1N1, especialmente entre idosos e gestantes. Por outro lado, o vírus sincicial respiratório, que é predominante entre crianças, apresentou sinal de queda nas últimas semanas. Em Petrópolis, segundo a Secretaria da Saúde, entre 1º de janeiro e 10 de junho desse ano, foram registrados 191 casos de síndrome respiratória aguda grave que necessitaram de internação e 4 mortes. Como comparação, no mesmo período em 2024, foram 91 casos. Desde o início da vacinação contra a gripe no município, foram aplicadas 70.392 doses. O grupo prioritário tem uma cobertura de 37,73% até o momento. Vale lembrar que o imunizante está disponível em 36 postos de vacinação de Petrópolis. A campanha segue até janeiro de 2026. No estado do Rio, a meta é vacinar 4,6 milhões de pessoas dos grupos prioritários, mas até o momento, apenas 22,97% desse público foi imunizado. Ao todo, foram aplicadas 2.146.734 doses, com 1.066.950 sendo destinadas ao público prioritário. Porém, esses dados são preocupantes, uma vez que a meta do Ministério da Saúde é de ao menos 90% de cobertura. Pois é, importante a vacinação, né? Agora, olha só, o Fundo Amazônia aprovou 1.189 bilhões em projetos no primeiro semestre de 2025 e registrou o melhor desempenho de destinação dos recursos desde a criação do mecanismo em 2009, né? O resultado foi alcançado depois de dobrar a captação com a adesão de novos doadores e a internalização de R$ 1 bilhão nos últimos 2 anos. Gerida pelo Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social e coordenada pelo Ministério do Meio Ambiente e Mudança do Clima, a ferramenta foi criada para financiar a conservação, monitoramento e o desenvolvimento sustentável do bioma. Em 16 anos de existência, foram aprovados projetos que somam aproximadamente 5 bilhões e 600 milhões de reais, e o desembolso para a execução desses projetos alcançou 2 bilhões e 700 milhões de reais após os processos de estruturação e contratação. Com o passar dos anos, os valores foram ampliados, alcançando 133 iniciativas, em especial após 2023, quando foram aprovados 23,3% dos projetos em 2024. Além do escalonamento do número de projetos e recursos, o balanço apresentado na segunda-feira também destacou a capacidade das iniciativas aprovadas pelo Fundo Amazônia em diferentes regiões do bioma, alcançando comunidades quilombolas, organizações indígenas, extrativistas e agricultores familiares. E olha, o Ministério da Educação ampliou o prazo para o pagamento da taxa de inscrição do Exame Nacional do Ensino Médio, o Enem. Com isso, os candidatos terão até o dia 27 de junho para fazer o pagamento. As inscrições, né, são confirmadas aí somente após o pagamento, confiram. A taxa de R$ 85,00 pode ser paga por meio de boleto gerado na página do participante, através do Pix, cartão de crédito ou débito em conta corrente ou poupança. Para efetuar o pagamento via Pix, o candidato deve escanear o QR Code disponível no próprio boleto. Alunos de escolas públicas que terminam o ensino médio em 2025 são isentos da taxa. Por isso, o sistema não vai gerar boleto para eles. As provas do Enem serão aplicadas nos dias 9 e 16 de novembro. O exame será realizado em 30 de novembro e 7 de dezembro nas cidades de Belém, Ananindeua e Marituba, todas no Pará, por causa da 30ª Conferência das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas, a COP30, que será realizada no mês de novembro. Na edição de 2025, o Enem voltará a certificar a conclusão do ensino médio ou a proficiência parcial de estudantes maiores de 18 anos. Para obter a certificação, é necessário que o participante atinja o mínimo de 450 pontos em cada uma das áreas de conhecimento e o mínimo de 500 pontos na redação do Enem. E olha só, em dia de tranquilidade internacional, o dólar encerrou a segunda-feira abaixo de R$ 5,50 pela primeira vez em 8 meses. Já a Bolsa de Valores subiu quase 1,5% e aproximou dos 140 mil pontos. O dólar comercial encerrou a última segunda-feira, sendo vendido a R$ 5,48, com queda de menos 1,03%. Esse é o menor valor desde outubro do ano passado.
A moeda norte-americana caiu 4,08% apenas em junho. O mercado de ações também teve um dia de movimentações. O índice Bovespa da B3 fechou aos 139.256 pontos, com alta de 1,49%. O indicador foi beneficiado por ações mineradoras, impulsionada pela valorização das commodities, que são bens primários com cotação internacional. As ações de empresas ligadas ao consumo também subiram. No Brasil, as expectativas em relação à reunião do Comitê de Política Monetária beneficiaram a Bolsa de Valores. Por causa da desaceleração da inflação em maio, aumentaram as apostas que o Banco Central manterá a taxa Selic, ou seja, os juros básicos da economia, em 14,75% ao ano até o fim de 2025. Os juros menos altos que o previsto favorecem a Bolsa de Valores ao estimular investimentos em ações. E olha só, o Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira, o INEP, publicou nesta terça-feira o edital da Prova Nacional Docente 2025, com um detalhamento das regras, procedimentos e prazos. Vamos conferir. Os interessados em participar do Exame Nacional podem fazer a inscrição no período de 14 a 25 de julho, exclusivamente pelo sistema PND, com a informação do número do cadastro de pessoa física, data de nascimento, endereço de e-mail e número de telefone fixo ou celular válidos. O valor da taxa de inscrição será de R$ 85. A cobrança gerada a partir da confirmação da inscrição deverá ser paga até o dia 31 de julho por Pix, cartão de crédito, débito em conta corrente ou poupança. No ato da inscrição, o participante da PND deve indicar a área específica na qual deseja ser avaliado. A prova nacional docente será aplicada anualmente, voltada aos estudantes concluintes de cursos de formação de professores, inscritos no ENAD das licenciaturas, além de cidadãos que tenham interesse em participar de concurso ou processos seletivos de contratação de professores nos estados e municípios. De acordo com o cronograma, a solicitação de isenção da taxa de inscrição vai poder ser feita entre os dias 30 de junho e 4 de julho. Quem deseja fazer o uso do nome social ou solicitar atendimento especializado, por exemplo, por pessoas com deficiência, gestantes e lactantes, também tem entre 14 e 25 de julho para entrar com o pedido. As provas vão ser aplicadas no dia 26 de outubro. Tá, então muita atenção a essas provas, viu? Bom, gente, vou fazer um pequeno intervalo agora. Na volta, eu te falo que o Estado amplia serviços de emergência e saúde no Norte Fluminense. Correio Serrano volta já. O governo do estado do Rio já investiu mais de 8 bilhões na saúde. E se eu dissesse que esse é o maior investimento na saúde já feito em toda a história do Rio? Eu diria que melhorou, mas eu quero mais. Depois de 3 anos parados, os mamógrafos móveis estão de volta. Pra gente cuidar melhor das mães e dos bebês. O governo do estado também está investindo na saúde especializada. Porque se o problema é complicado, mais atenção ele precisa. Melhorou, mas para a saúde a gente sempre quer mais. O importante é que a saúde esteja mais perto das pessoas. Por isso, todas as regiões do Rio recebem a mesma atenção. Melhorou, mas eu ainda quero mais. O governo do Rio de Janeiro também quer. Então pode ter certeza, o trabalho e os investimentos vão continuar. Governo do Estado do Rio de Janeiro. Para ter mais qualidade de vida, conte com a maior rede de academias de Petrópolis. Aqui na Corper, com uma mensalidade, você utiliza todas as unidades: Centro, Bingen, Itamaraty e Itaipava. Com planos a partir de R$ 95,00. A academia oferece ambientes modernos para você cuidar da sua saúde com segurança. Os espaços contam com dezenas de aparelhos de musculação, diversos equipamentos para aeróbico e funcional. Além, é claro, de profissionais qualificados e uma extensa grade de aulas coletivas, que inclui dança, bike, jump, wolf fit, step fit, entre outras.
Nossas estruturas são equipadas com salas de musculação e aulas coletivas, salas de avaliação física e nutricional, vestiários e estacionamentos amplos. Venha nos fazer uma visita e surpreenda-se! Petrópolis, uma cidade histórica que agora tem um novo ponto de conexão. O Correio Petropolitano se renovou e leva o que de mais importante acontece na cidade, de maneira mais ágil e acessível. Acesse as notícias de Petrópolis de maneira rápida e prática, onde quer que você esteja. Fique por dentro dos acontecimentos da cidade, da política, da cultura e muito mais. Correio Petropolitano. A informação de qualidade a um clique de distância. Acesse www.correiopetropolitano.com.br. Rio de Janeiro, atração o ano inteiro. Tem descanso, tem folia. Noite e dia, alegria. Sol e praia, diversão. No prato ou copo, a festa, o bar, museu ou bloco. Show, cultura, história. Gravado na memória e no seu coração. Rio de Janeiro, vem se apaixonar. Rio de Janeiro, vem se apaixonar. Cidades maravilhas, campo, mata, serra e trilha, em estado de emoção. Tem o Rio de Janeiro, que você já ama, e o Rio que ainda vai conquistar você. Apaixone-se pelo Rio. Rio de Janeiro, vem se apaixonar. Rio de Janeiro, vem se apaixonar. Governo do Estado do Rio de Janeiro. Um bom jornal tem que ser direto, tem que ser direito. Não ser de esquerda ou de direita, mas direito. É ter coragem de informar a verdade e não impor a sua verdade. É respeitar a inteligência do leitor e vontade do eleitor. Correio da Manhã, um jornal que há 123 anos tem a coragem de ser direto e direito. Em uma banca perto de você. Não é jornalismo de direita, é jornalismo direito. Correio Petropolitano. Tudo que seu jornal não deveria ter deixado de ser. Todos os dias, em uma banca perto de você. Estamos de volta. De falar que a Polícia Rodoviária Federal, a PRF, iniciou nesta quarta-feira a Operação Corpus Christi nas rodovias federais do Rio de Janeiro. O objetivo da operação é reforçar a segurança e reduzir os acidentes durante o feriado prolongado. A ação acontece até o dia 22 de junho. Durante a operação, o número de policiais e viaturas será reforçado nas principais rodovias do estado do Rio de Janeiro, tendo em vista que no feriado prolongado o fluxo de veículos aumenta consideravelmente. Diante disso, as fiscalizações são intensificadas para coibir as infrações de trânsito, prevenir acidentes e garantir a segurança dos motoristas. No período, a PRF aumenta a fiscalização nas áreas de risco, posiciona equipes em locais estratégicos para verificarem velocidade, uso de cinto de segurança, ultrapassagens indevidas, condutores que tenham feito o uso de álcool e também outros comportamentos de risco. Além da segurança viária, os agentes da Polícia Rodoviária Federal ainda realizam patrulhamentos para evitar crimes nas rodovias, como tráfico de drogas, contrabando e roubo de cargas. A PRF recomenda que os motoristas planejem suas viagens com antecedência, para que evitem os horários de pico e garantam que os veículos estejam em boas condições. E olha só, na segunda-feira, ou seja, essa segunda-feira, o governador do estado inaugurou o novo destacamento do Corpo de Bombeiros Militar do estado do Rio de Janeiro, em Farol de São Tomé, distrito de Campos dos Goitacazes. Pela manhã, também lançou a pedra fundamental da nova Policlínica da Polícia Militar na cidade.
A nova unidade do Corpo de Bombeiros em Farol de São Tomé chega para atender ao antigo pedido da população local. A expectativa é reduzir em até 1 hora o tempo de respostas a ocorrências na Baixada Campista e em comunidades vizinhas. O destacamento conta com uma viatura híbrida de combate a incêndio e salvamento e um efetivo de 5 militares por plantão de 24 horas. Uma felicidade imensa poder voltar na minha cidade natal, esse primeiro ato como governador em exercício, entregar nada mais, nada menos que um destacamento do Corpo de Bombeiros Militar na Praia do Farol, na cidade de Campos, que é a cidade geograficamente de maior densidade territorial do estado do Rio de Janeiro, e a gente sabe que esse instrumento aqui salva e prioriza a vida de pessoas. Além disso, a unidade vai reforçar o serviço de salvamento marítimo, especialmente durante o verão, com o apoio de até 8 guarda-vidas. O destacamento dispõe ainda de equipamentos como moto aquática, embarcação a motor, quadriciclo e caminhonete. Além das ações operacionais, o espaço também funcionará como ponto de atendimento à população, com serviços como orientação sobre a taxa de incêndio, legalização de comércios e eventos. Essa unidade é uma unidade híbrida que fará o atendimento de combate a incêndio, de salvamento, mas também estará ampliando o atendimento nas praias e garantindo um verão mais seguro. E olha só, teve uma ação do governo do estado junto às polícias civil, militar, né? Que são aí vinculadas à Delegacia de Repressão às Ações Criminosas Organizadas e Inquéritos Especiais da Secretaria de Administração Penitenciária. Realizou nesta terça-feira a Operação Menu do Crime, que cumpriu mandados de busca e apreensão contra uma organização criminosa que utilizava quentinhas, vejam só, para entregar drogas, celulares e outros ilícitos em presídios. Confiram. A operação teve como base um relatório da inteligência da Secretaria de Administração Penitenciária, elaborado após a apreensão de drogas, celulares e outros itens ilícitos no presídio Nelson Hungria, conhecido como Bangu 7, no dia 16 de setembro de 2023. Além do cumprimento de mandados, a ação visa obter outras informações sobre todo o esquema criminoso, a fim de fortalecer as investigações, identificar os envolvidos e rastrear o destino dos valores durante as operações criminosas. A operação investiga 16 alvos com cumprimentos de mandado de busca e apreensão em 31 endereços. Segundo apurados, os criminosos aliciavam os funcionários que trabalhavam na empresa que fornecia as marmitas, solicitando que eles não colocassem o lacre correto nas embalagens e que os entregassem direto na mão do motorista que fazia o trajeto com o material. Em seguida, o motorista da van, ao invés de seguir ao destino correto, desviava o caminho e parava em outro estabelecimento, que realizava a troca das marmitas boas por marmitas adulteradas. Em seguida, colocava o lacre correto e aí sim o material chegava ao destino final. Nos presídios, policiais penais que estavam em conluio com o esquema criminoso facilitavam a entrada, não realizando as vistorias devidas, permitindo que as quentinhas com drogas, celulares e outros ilícitos chegassem até os presos. Bom, vamos mudar um pouquinho de assunto? Vamos falar de esporte com os nossos craques da informação? Vamos para o nosso Correio Esportivo. Começamos agora mais um Correio Esportivo, momento de focar em esportes na TV Correio da Manhã. Hoje daremos destaque ao Mundial de Clubes da FIFA e também à Fórmula 1. Começamos, é claro, com o primeiro Super Mundial de Clubes que está acontecendo lá nos Estados Unidos desde sábado. O torneio começou com um empate em 0-0 entre Inter Miami, o time do Messi, nos Estados Unidos, e o Al Ahly, um time super campeão do Egito. Toledo, essa partida de abertura foi marcada muito pelas atuações dos goleiros, né? Com certeza. Os dois goleiros atuaram assim de forma impecável. Cada goleiro se destacou assim em um tempo, pode-se dizer. E os dois, o Messi também foi um dos melhores da partida. É verdade. Eu acho que assim como cada goleiro se destacou em um tempo, cada time se destacou em um tempo. O primeiro tempo foi todo do Al Ahly e do goleiro do Inter Miami, e o segundo tempo foi todo do Inter Miami e com um destaque para o goleiro do Al Ahly. E como você mesmo falou, o Messi foi um dos melhores da partida, apesar do primeiro tempo dele ter sido bem fraco, assim como todo o time do Inter Miami. No segundo tempo ele realmente apareceu, e se não fosse pelo goleiro do Al Ahly, ele já tinha feito o goleiro mais bonito dessa edição do Super Mundial,
porque ia fazendo um golaço, teve a defesinha ali, bateu a bola na trave e acabou com tudo, 0-0. Aí a gente fica até na dúvida se ele tentou cruzar ou se ele tentou chutar, porque a gente sabe de toda a genialidade do Messi, mas assim, um jogador normal normalmente cruzaria essa bola. A gente não consegue nem imaginar se ele tentou chutar ou se ele tentou cruzar. Exatamente, ele é coisa pra gênio mesmo, e se tivesse tentado cruzar também, se tentou cruzar, ele ia fazendo um golaço, e no final das contas era isso que valia. Porém, acabou que o goleiro ali defendeu, do mesmo jeito que o goleiro do Inter de Miami defendeu um pênalti, ou seja, foi um jogo que foi muito disputado, apesar de 0-0 e do futebol de baixa qualidade, né, Toledo? A gente tem que admitir, foi um jogo que não foi muito técnico, foi um jogo bem interessante. São dois times muito fracos, com todo respeito. Exatamente. E o Mundial começou de um jeito bem interessante. Foi um jogo bom, apesar dele ter sido ruim. Exatamente. Eram duas equipes assim que não tinham muita expectativa, mas num contexto geral foi muito equilibrado. Porque o time do Messi, com todo respeito, também não é muito bom. Se não fosse essa panela que ele trouxe, com certeza nem no Mundial estaria. É verdade. E falando em primeiros jogos, o Palmeiras foi o primeiro time brasileiro a estrear nesse campeonato inédito. O Alviverde empatou também em 0-0 em jogo contra o Porto de Portugal no sábado. Mais um jogo equilibrado e pode-se dizer surpreendente. O Porto é um dos times europeus, no caso, né, mais fracos ali da competição e estava com um time muito cansado assim em final de temporada, mas isso não apaga a atuação do Palmeiras, na minha opinião, que foi superior no jogo. Bem superior no jogo, diria inclusive que o Porto fez cera para não perder o Palmeiras. O Palmeiras teve um lance, inclusive, inacreditável, teve umas 4 finalizações em sequência, foi inacreditável não ter saído um gol ali. Na minha visão, o Palmeiras da Abel Ferreira jogou muito melhor do que o Porto, então eu acho que isso mostra que, apesar de futebol europeu ter toda aquela moral, ser realmente um futebol mais técnico, pelo que a gente assiste, ali o Palmeiras, a gente vê que os times de grande escalão, né, os times de alta qualidade aqui do Brasil, eles conseguem igualar a situação ali. E o Palmeiras foi muito bem nessa estreia e foi por pouquinho que não saiu com a vitória. Tinha até um certo momento que a gente se vê até torcendo por um time rival ali do Brasil. E, cara, o Palmeiras merecia com M maiúsculo essa vitória. É verdade. E a gente tem que levar em consideração que o Palmeiras vai jogar depois contra o Inter de Miami e contra o Al-Ahly, e que são os dois times que fizeram a estreia. E é muito superior, eu acho que o Palmeiras tem tudo para passar em primeiro nesse grupo, hein, Toledo? Com certeza. Esse empate com o Porto, que poderia ter sido uma vitória, esse ponto pode mudar esse grupo totalmente. O Palmeiras tem chances claras de vencer tanto o Inter Miami quanto o Al-Ahly, que a gente já falou que são dois times assim muito fracos. E se o Palmeiras, na teoria, jogou muito bem contra o Porto, na teoria tem tudo para ganhar os dois jogos. É verdade, Toledo. Então a gente pode ver que são os brasileiros começando bem nesse torneio. E falando em brasileiros começando bem, o Palmeiras até foi o primeiro a jogar, mas o primeiro a vencer foi o Botafogo. O Glorioso venceu o Seattle Sounders dos Estados Unidos por 2-1 com 2 gols de cabeça. O zagueiro Jair Cunha abriu o placar com o primeiro gol brasileiro na competição e Igor Jesus ampliou, tudo isso lá no primeiro tempo. Já na segunda etapa, os norte-americanos melhoraram com o Roldan descontando e se não fosse pelo goleiro John, o Botafogo teria tomado o empate no último lance do jogo. Algo assim, eu esperei um resultado assim, não melhor do Botafogo, que o que importa são os 3 pontos. Porém, eu acho que eu esperei uma atuação melhor e que o Seattle Sounders não conseguisse aplicar um futebol ali para cima do Botafogo, que foi o que aconteceu principalmente no segundo tempo. Eu achei que o Botafogo ia ser bem mais dominante do que ele foi. O primeiro tempo até foi dominante. O Botafogo jogou muito melhor do que o Seattle no primeiro tempo. Mas na segunda etapa, eu não sei se o time do Botafogo tirou um pouco o pé para não cansar, porque é uma competição muito complicada. Vai jogar contra PSG e Atlético de Madrid ainda. Não sei se tirou um pouco o pé para descansar ou se realmente o Seattle surpreendeu. Porque as coisas se igualaram muito, o Seattle fez um gol lá e, como eu acabei de falar, se não fosse pela defesa do John, teria empatado. Então, acho que o Botafogo tem que abrir o olho porque, apesar de ser o time mais fraco do grupo, podia ter tomado ali um prejuízo que pode custar uma futura classificação. Com certeza. Mas assim, o Botafogo saiu com os 3 pontos, no final é o que importa. Seria muito importante fazer saldo, não foi o que aconteceu. E foi o que o PSG fez.
E agora o Botafogo vai para 2 confrontos assim muito difíceis. E assim, a gente espera que passe, né? Exatamente, a gente espera que o Botafogo passe, a gente está aqui torcendo pelos times brasileiros. E vai ser vão ser jogos bem interessantes, tanto quanto o PSG, que eu acho que o Botafogo é realmente a maior pedreira, né? Eu acho que até inclusive a maior pedreira que qualquer time brasileiro tem nessa competição até o momento, que é o Botafogo jogar contra o PSG, que é o atual campeão da Champions, né? Bem interessante, o atual campeão da Champions contra o atual campeão da Libertadores. E depois tem contra o Atlético de Madrid. O Atlético de Madrid tomou um baile do PSG na estreia, a gente ainda vai falar sobre isso, mas eu acho que é um jogo ali mais equilibrado e se for para ganhar alguma coisa, eu acho que o Botafogo tem mais chance de ganhar o Atlético de Madrid. E assim, a gente tem que destacar que se o Botafogo conseguir passar nesse grupo, que claramente é o grupo da morte, ia ser histórico. Sem dúvida nenhuma, histórico, ia ser muito bom para a moral de todo o time do Botafogo. E outro brasileiro que venceu foi o Flamengo. O rubro-negro carioca teve um começo fulminante contra o Esperance da Tunísia. E aos 17, Arrascaeta abriu o placar com um belo gol. Depois disso, o Flamengo diminuiu o ritmo, mas ainda fez mais um gol no segundo tempo. Um golaço de Luiz Araújo, após um passe maravilhoso do estreante Jorginho. Fim de jogo, Flamengo 2, Esperance 0. Toledo, foi uma estreia positiva do Flamengo, mas eu diria principalmente a estreia positiva do Jorginho. Com certeza, joga de terno, dá pra ver a diferença, assim, para os jogadores do Flamengo até, um jogador de uma inteligência absurda. Tu vê no gol do Luiz Araújo, ele olha pro lado para ver onde que o Luiz Araújo tá e deixa o Luiz Araújo naquelas condições que ele gosta, para chapar de esquerda no canto, e conseguiu fazer um belo gol. E ainda acho que vale destacar que jogou muito bem, deu esse passe, que muitas vezes precisa ter um entrosamento muito grande, e foi só na primeira partida, ele acabou de chegar no Flamengo, então ainda tem muito a melhorar, e foi uma estreia bem positiva do Flamengo, hein, Toledo? Eu acho que sofreu mais do que precisava sofrer, porque eu acho que tirou bem o ritmo. O Flamengo, quando queria jogar, jogava muito melhor, mas se botou em umas posições de vulnerabilidade ali, muitas vezes desnecessárias. Porém, assim como com o Botafogo, o que vale são os 3 pontos, no final das contas. Com certeza. E o Flamengo ainda conseguiu ser líder pelo critério de desempate, que seria o cartão, porque o Chelsea também fez 2-0 no LA Galaxy, a gente vai comentar também. E agora o Flamengo vai jogar e a esperança é provavelmente que o Flamengo passe, na teoria, em segundo, porque também o Chelsea é, claro, favorito. É favorito e o Chelsea venceu por 2-0, a gente já até começa comentando sobre, que o Chelsea venceu por 2-0, muita gente falou, o Chelsea não jogou tão bem, mas o Chelsea estava claramente segurando o pé contra o LA Galaxy, eles só estavam tentando ali fazer o gol para garantir a vitória, porque claramente tem mais futebol que aquele. Porém, tem que abrir o olho, o Flamengo tem que realmente chegar com a esperança de vencer, porque se tem um time nesse grupo que pode vencer o Chelsea, na minha visão, é o Flamengo. E olha, Toledo, a gente tem que destacar também que a gente não vai falar do Fluminense, que é o último brasileiro nessa competição, o último carioca, que ainda não jogou no momento que a gente está fazendo essa gravação aqui, joga 1h desta terça-feira contra o Borussia Dortmund, um jogo que promete ser bem interessante também, e a gente ainda não comentou sobre o resultado justamente sobre isso, por isso que o jogo ainda não aconteceu. E qual que são as expectativas para esse jogo? Vai ser engraçado, a gente vai poder ver o que a gente comentou, se aconteceu ou não. Assim, pessoalmente, o Fluminense, eu acho que é uma situação quase parecida com o Palmeiras. O Fluminense não joga um futebol tão bom quanto o Palmeiras, a gente sabe, com todo respeito ao Fluminense, é claro. O Borussia Dortmund também é um pouco superior do que o Porto, mas eu acho que pode dar uma zebrinha. Mas é claro, o Borussia Dortmund também é o favorito. Eu acho que o Borussia Dortmund é favorito. E se tivesse sido essa pergunta há um mês atrás, 2, eu diria que o Fluminense tinha a chance maior de vitória. Exatamente. Porém, o Borussia terminou a temporada em alta, estava em 10º colocado. Fez uma reta final espetacular. Tem o artilheiro da Champions junto com o Rafinha ali, o Guirassy. Então, eu acho que o Fluminense tem tudo para perder, vou ser muito sincero. Tem tudo para perder. Porém, se pode ainda acontecer uma zebra, a gente está falando de uma competição inédita, tudo pode acontecer. Isso aí. Hugo, a gente já comentou sobre o jogo do Al-Ahly Inter Miami, e no mesmo dia a gente teve Bayern de Munique 10, Auckland City 0. Um time amador contra um dos times mais poderosos do mundo. Tem que destacar isso aqui, não o resultado, mas a maldade que o juiz fez, que estava 10-0 no placar, ele deu 5 minutos de acréscimo, gente. Não pode um negócio desse, pelo amor de Deus. Mas eu acho que
foi uma forma de prestar respeito e mostrar que o mas Real não Torcida tá não teve acréscimo quando estava 5-0 na final da Champions. 10-0 não tem como. Falando de final da Champions, PSG 4, Atlético de Madrid 0. PSG muito soberano. Aí Palmeiras e Porto a gente já comentou, Botafogo e Seattle também. E o Chelsea ganhou de 2-0 do LA Galaxy, está no grupo do Flamengo. Resultado muito bom, mas o Flamengo ainda é líder. E a gente teve um dos jogos mais legais também. Até agora, Boca Juniors e Benfica, que foi 2-2. Exatamente, Boca Juniors estava com a vitória na mão, 2-0. Aí vai, o Benfica empata e você pensa, não... 2 gols de argentino. Exatamente, só teve o gol argentino nesse jogo. Aí você pensa, pô, o Boca fez 2, o Benfica fez 1. Aí você pensa, agora o Benfica vai. Não, aí o Belotti, atacante do Benfica, foi expulso e ainda assim, com um a menos, eles conseguiram empatar e depois o jogador do Boca agride um jogador e teve uma expulsão para cada lado. E o último jogo que a gente teve foi Flamengo e Esperança, que o Flamengo ganhou de 2-0. Exatamente, uma rodada bem interessante nesse primeiro Super Mundial. E nesse fim de semana ainda tivemos o Grande Prêmio do Canadá de Fórmula 1. E a 10ª corrida da temporada 2025 teve situações inéditas nesse ano. É verdade, o George Russell da Mercedes venceu a primeira dele e da equipe nesta temporada. E o Max Verstappen da Red Bull em segundo e Kimi Antonelli, também da Mercedes, em terceiro, completaram o pódio da prova. Com o pódio, o Antonelli se tornou o terceiro piloto mais novo a subir no top 3 da Fórmula 1. E uma outra coisa que marcou essa prova, Toledo, foi o acidente entre Oscar Piastri e Lando Norris, ambos pilotos da McLaren, que se envolveram ali num acidente bem infantil causado pelo piloto inglês. Hugo, assim a gente termina mais uma edição do Correio Esportivo, focando totalmente no Mundial de Clubes. Vai ser isso por um tempinho ainda, a gente espera. E a gente está de volta na próxima edição. A gente se vê. Um beijo. Até a próxima, trazendo as principais notícias do mundo dos esportes. É claro, com foco nesse Super Mundial que está sendo uma alegria de acompanhar. Fazer um pequeno intervalo, na volta eu te falo que a Câmara Municipal de Petrópolis aprovou o documento da Lei de Diretrizes Orçamentárias já de 2026. Voltamos já. Minha mãe é socorrista do SAMU. Ela trabalha muito ajudando as pessoas. Ela tá sempre pronta para atender todo mundo, em todo canto da cidade. E para atender as pessoas com mais agilidade, agora tem até moto, a motolância, e helicóptero também. Ela me contou que agora o Rio tem muito mais SAMU. É verdade, o SAMU mudou para atender melhor, para chegar mais rápido. O governo do Rio inaugurou mais bases 24 horas, contratou mais socorristas e mais equipamentos. E sabe o que mais? Agora tem SAMU em todos os municípios do Rio. Porque nós, do governo do estado, colocamos as contas em dia e investimos mais de 87 milhões de reais nesse serviço que é essencial, o nosso SAMU. A saúde merece sempre mais. Então, pode ter certeza, o trabalho e os investimentos vão continuar. Governo do Estado do Rio de Janeiro. Para ter mais qualidade de vida, conte com a maior rede de academias de Petrópolis. Aqui na Corper, com uma mensalidade, você utiliza todas as unidades: Centro, Bingen, Itamaraty e Itaipava. Com planos a partir de R$ 95,00. A academia oferece ambientes modernos para você cuidar da sua saúde com segurança. Os espaços contam com dezenas de aparelhos de musculação, diversos equipamentos para aeróbico e funcional, além, é claro, de profissionais qualificados e uma extensa grade de aulas coletivas, que inclui dança, bike, jump, wolf fit, step fit, entre outras. Nossas estruturas são equipadas com salas de musculação e aulas coletivas, salas de avaliação física e nutricional, vestiários e estacionamentos amplos. Venha nos fazer uma visita e surpreenda-se! Estamos de volta. E olha, a Câmara Municipal de Petrópolis aprovou o projeto de lei de diretrizes orçamentárias de 2026. Projeto de lei enviado pela Prefeitura estabelece regras para o orçamento do próximo ano.
Em votação, o projeto foi aprovado com 14 votos a favor e uma ausência. O documento, enviado pela Prefeitura, estabelece as regras que vão orientar a elaboração do orçamento municipal para o próximo ano. A Lei de Diretrizes Orçamentárias, ou LDO, funciona como orientação para a elaboração da Lei Orçamentária Anual, a LOA, definindo metas, prioridades e limites para os gastos públicos. O texto obriga o município a investir pelo menos 25% da receita de impostos em educação e 15% em saúde, conforme determina a Constituição. O projeto também estabelece o mínimo de 2% da receita corrente líquida para obras de contenção de encostas, estabilização de terrenos e melhorias em redes pluviais e rios. Durante a sessão, o vereador Dudu afirmou que Petrópolis irá receber uma verba de 10 milhões de reais para ser usada na saúde, enviada pelo governador Cláudio Castro. Governador, mais uma vez, muito obrigado. Né? São mais 10 milhões que está chegando aí para poder ajudar o governo Ingo Rames e ser investido na saúde dos nossos petropolitanos. A proposta ainda define que o projeto da LOA 2026 deverá ser enviado à Câmara até o dia 31 de agosto deste ano. Caso não seja votado até o fim do exercício, o Legislativo será convocado extraordinariamente para analisar a matéria. O texto também assegura que, se a LOA não for sancionada a tempo, despesas essenciais poderão ser executadas com base na proposta original. E o mês de abril revelou mais uma piora na qualidade do transporte público em Petrópolis. De acordo com os relatórios mensais de operação da CPTrans, o número de infrações aumentou de 314 em março para 378 em abril, uma alta de mais de 20%. A maioria das autuações foi por descumprimento de viagens determinadas e frota em mau estado de conservação. A Turp Transportes lidera o ranking de multas com 276 infrações, seguida pela Cidade das Hortênsias com 25 e Cidade Real com 23. Apesar do crescimento das infrações, houve uma redução no número de ônibus quebrados durante a operação. Foram 166 falhas mecânicas em abril contra 220 em março. A chamada falha por quilômetro rodado também diminuiu. A cada 11.060 quilômetros rodados em Petrópolis, há uma falha mecânica de ônibus. Em março desse ano foi registrada uma falha mecânica a cada 8.678 quilômetros rodados. Nas ruas, a população petropolitana afirma que os problemas atrapalham a rotina dos usuários do transporte público. A Turb os ônibus têm quebrado muito, entendeu? E eu acho que o preço está muito caro da passagem pelo estado que se encontra a maioria dos ônibus, né? Tem quebrado bastante? Bastante. E não cumprem o horário, os motoristas não têm atenção com as pessoas idosas. Tá bem mal. Não saiu a cascatinha, continua a mesma coisa. Tá péssimo. Na manhã desta terça-feira, enquanto a nossa equipe conversava com a população que depende do transporte coletivo, conhecemos a vendedora Cristiana Procópio. Ela contou que estava prestes a pegar um coletivo da Cidade Real quando ele quebrou, atrasando a viagem. Por que acontece? Você não tem ônibus? Eu nunca vi isso. Aí eu falei, aquele lá vai sair que hora? Acabou de quebrar. É mole. E a gente, trabalhador? Tem que sentar e esperar, né? Os problemas continuam impactando o dia a dia da população petropolitana. Na tarde de segunda-feira, um ônibus da Turp de prefixo 6128 quebrou na Rua do Imperador, no centro. O veículo precisou ser rebocado e a via ficou parcialmente interditada. Ao consultar a placa do coletivo, o último licenciamento pago foi de 2023, ou seja, 2 anos em atraso. Segundo o Código Brasileiro de Trânsito, trafegar com o licenciamento vencido é considerado uma infração gravíssima. Além disso, a ausência do documento em dia torna o veículo irregular para uso público. E em caso de acidente, a falta de licenciamento pode agravar a responsabilização da empresa e, eventualmente, do município se houver omissão.
a Prefeitura de Petrópolis voltou a descumprir a legislação ao atrasar a publicação do relatório mensal de operação da Companhia Petropolitana de Trânsito e Transporte. O documento referente ao mês de maio já deveria ter sido publicado nesta segunda-feira. É determinado em lei que o documento deve ser publicado até 10 dias úteis após o fim de cada mês. O documento de março foi divulgado apenas em maio e o relatório de abril também foi publicado com atraso. Esse descumprimento afeta diretamente a transparência, a fiscalização e o planejamento do setor. Pois é, agora olha só, a Prefeitura de Petrópolis iniciou uma busca ativa de imóveis localizados dentro das rotas já atendidas pela coleta seletiva, mas que ainda não participam do programa. O objetivo da ação é ampliar a adesão dos moradores e reforçar a importância da separação correta dos resíduos recicláveis. Neste primeiro momento, o trabalho está sendo realizado nas ruas Coronel Veiga e Olavo Bilac, incluindo também Ponte Fones, Rua Monte Castelo, Rodrigues Alves e Cristóvão Colombo. As equipes da CONDEP estão indo de porta em porta para conversar com os moradores, entregar o material informativo e esclarecer dúvidas sobre os dias e horários da coleta, além de orientar sobre como separar corretamente os resíduos recicláveis. A coleta seletiva recolhe materiais como papel, plástico, papelão, vidro e metal, todos devidamente limpos e secos. A participação ativa da população é fundamental para o sucesso do programa. Moradores podem buscar informações sobre a coleta seletiva com a CONDEP pelo telefone DDD 24 2292 9500. Ana Beatriz Tomás para a TV Correio da Manhã. Pois é, e olha só, a Prefeitura de Petrópolis realizou entre janeiro e abril desse ano 3.348 participações em atividades de formação continuada para profissionais da educação da rede municipal. As ações abrangeram professores da educação infantil, do ensino fundamental, estagiários, mediadores e docentes das salas de recursos multifuncionais com encontros presenciais, online e alternativos, voltados ao fornecimento pedagógico e à melhora do ensino. As formações para a educação infantil totalizaram 1.055 participações, com encontros que abordaram temas como adaptação dos alunos, saúde mental, concepção de infância, pedagogia de projetos e cidadania. Já os estagiários e mediadores tiveram 82 participações em capacitações realizadas em parceria com o Centro de Integração Empresa-Escola. Para os professores das salas de recursos, foram 240 participações em 3 meses. No ensino fundamental, os encontros somaram 1.284 participações nos anos iniciais e finais. Os temas discutidos incluíram sondagens de aprendizagem, estratégias de leitura, ensino de escrita e elaboração de atividades adequadas às necessidades dos estudantes. As formações específicas de ensino religioso envolveram 341 educadores em 42 encontros. Mariana Braga para a TV Correio da Manhã. Tá aí, olha só, gente, falar de turismo porque a temporada de inverno que está chegando em Petrópolis e além do frio, que já está por aí, né, essa época do ano, é conhecido por atrair aí um alto número de turistas para a cidade imperial. Segundo o Petrópolis Convention and Visitor Bureau, a tendência para os próximos finais de semana é que a rede hoteleira registre mais de 85% de ocupação aqui na cidade. Vamos conferir. Esse ano, o frio chegou mais cedo, com a temperatura já registrando queda desde o mês de maio. Previsto para chegar a partir do dia 20, o inverno petropolitano é marcado principalmente pelo frio e pela alta do turismo na cidade. Atrações como a Bauerfest, festa tradicional de origem alemã que acontece nesse período, também atraem muitos visitantes que buscam aproveitar o frio e as festividades. Petrópolis tem a maior rede hoteleira da região, com 6,5 mil leitos em 118 meios de hospedagem. De acordo com o Petrópolis Convention and Visitors Bureau, o frio que chegou mais cedo já trouxe visitantes à cidade e antecipou a experiência dos turistas no aconchego da serra. A tendência é que a ocupação da rede hoteleira ultrapasse os 85% nos próximos fins de semana. No último dia 12, Petrópolis registrou temperatura mínima de 2,1 graus Celsius e foi até o momento a madrugada mais fria do ano. Porém, a previsão para os próximos dias é que a temperatura se mantenha mais amena, com mínima de 12 graus e as máximas oscilando entre 26 e 28 graus.
começamos mais uma previsão do tempo. E como de costume, vamos falar de Nova Friburgo, onde o dia nesta quarta-feira não será muito diferente de hoje. A previsão para amanhã é de dia de sol com muitas nuvens à tarde. À noite, a nebulosidade diminui. As temperaturas vão variar, entre a mínima de 12 e a máxima de 20 graus. Em Teresópolis, o dia também será parecido com o de hoje, com temperaturas variando entre a mínima de 13 e a máxima de 21 graus. O dia será de sol com algumas nuvens, mas não chove. Aqui em Petrópolis, a previsão é a mesma de Teresópolis. A quarta-feira também será de sol com algumas nuvens e sem previsão de chuva. Os termômetros devem variar, entre mínima de 13 e máxima de 22 graus. Em Paraíba do Sul, a quarta-feira tem previsão de dia de sol com muitas nuvens à tarde. À noite, a nebulosidade diminui e também não há previsão de chuva. As temperaturas devem variar, entre a mínima de 12 e a máxima de 25 graus. E para finalizar, em Três Rios, o dia amanhã será de sol com muitas nuvens à tarde. À noite, a nebulosidade diminui. Os termômetros devem variar, entre a mínima de 12 e a máxima de 26 graus. Tá aí a nossa previsão do tempo. Gente, a gente ainda tem um tempinho aqui de falar da exposição lá, né, em Itaipava, porque, olha, a terceira edição do Petrópolis Motofest já tem data marcada e programação oficial divulgada. Falei essa semana para vocês. O evento contará aí com uma série de atrações voltadas ao público motociclista e será realizado nos dias 18, 19 e 20 de julho, no Parque de Exposições de Itaipava, em Petrópolis, com entrada gratuita, mas o público incentivando aí a contribuir com a doação de 1 quilo de alimento não perecível, viu? Então, quem puder, leva. Vamos conferir a reportagem. A programação do Petrópolis Motofest 2025 incluirá a Batalha de Bandas de Rock, uma iniciativa que busca incentivar a cena musical independente e promover a participação de grupos autorais e intérpretes de clássicos do rock. A competição será realizada no dia 20 de julho, último dia do evento, com apresentações ao vivo no palco principal, montado no Parque de Exposições de Itaipava, em Petrópolis. As inscrições para a batalha ficarão abertas até o dia 12 de julho. Você pode escrever a sua banda, vai lá no perfil do Petrópolis Motofest, tem um formulário na bio para você escrever a sua banda. É isso, no dia 14 de julho, vamos ter o resultado das 6 bandas que vão tocar no dia 20, lá, ao vivão, nesse grande evento. Para participar, as bandas devem ter todos os integrantes maiores de 18 anos e enviar, no momento da inscrição, um vídeo de até 1 minuto e meio de duração no Google Drive, que será utilizado como material de avaliação. Na primeira etapa, os vídeos enviados serão analisados por profissionais da área musical que integram a curadoria do evento. Os critérios de avaliação incluem qualidade musical, presença de palco, criatividade, originalidade e coesão entre os integrantes. A organização oferecerá sistema de som e iluminação completos, sendo responsabilidade dos participantes levar os instrumentos e equipamentos pessoais. A banda vencedora será anunciada após o término das apresentações e fará um show de encerramento com mais 20 minutos de duração. Como premiação, o grupo terá direito à gravação de uma música em estúdio profissional, além da produção de um videoclipe e vaga garantida na edição de 2026, com um show completo de 1 hora no palco principal. Olha, todo ano eu vou lá no Motofest, viu? Gosto muito do evento. E mais informações e dúvidas podem ser esclarecidas aí diretamente pelo Instagram oficial do evento, @PetrópolisMotofest. Facinho de achar, viu? Onde também serão divulgadas atualizações sobre a competição. Pessoal, vou terminando aqui a nossa edição. Não deixe de ficar com a gente ao vivo. Daqui a pouco tem a Rafaela Cordeiro chegando com o Correio Petropolitano, primeira edição. Amanhã, 7h30, eu estou de volta com muita informação, viu? Tchau, tchau. TVC, a TV do Correio da Manhã.